Irmãos, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu não podia deixar de gravar esse vídeo, porque hoje eu já acordei com Deus falando comigo algo muito forte e em relação a mim mesmo, em relação ao que eu tenho visto muito. E hoje eu quero falar pra vocês aqui sobre isso. Eu tava lendo a Bíblia e a gente sempre lê a Bíblia e a gente passa despercebido algumas coisas, alguns detalhes. E eu li uma palavra, eu vou ler aqui pra vocês, que tá aqui, ó, em Isaías 53, versículo 7, que diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E aí eu li essa palavra e eu fiquei pensando, essa palavra está falando de Jesus. Eu fiquei pensando como Jesus era e é humilde, né? Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, o próprio Deus, olha só a humildade de Jesus. Porque Jesus era diferente. Jesus ele nunca devolvia na mesma moeda o que faziam com ele. Jesus ele sempre fez o bem, amou, cuidou das pessoas, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, falava a verdade, por amor às almas, por amor às pessoas. E mesmo assim, ele sofreu tudo que sofreu, mesmo ele sendo bom, mesmo ele sendo justo, fiel, ele sofreu. E Deus tem falado muito comigo hoje através dessa palavra, em relação à nossa vida, nós cristãos. Deus falou muito em relação à minha vida, porque chegou um tempo da minha vida, como cristão, que Deus estava me dando muito conhecimento da palavra, muito conhecimento. Eu li a palavra e eu entendi o que Deus estava falando comigo. E chegou um momento da minha vida em que eu queria ser melhor que os outros espiritualmente. Eu queria ser melhor, eu queria ser superior. Eu me senti com orgulho, sabe? Eu me senti melhor que as outras pessoas que não entendiam da palavra. Mas isso é uma grande bobagem, irmãos. Isso é orgulho da gente. Deus dá a gente dons, nos dá sabedoria, discernimento, mas é pra gente ajudar as pessoas com humildade. Olha só a humildade de Jesus, nós temos que ser como Ele. E eu vejo hoje muitos cristãos com orgulho, com soberba, sabe? Querendo devolver as coisas na mesma moeda, o que as pessoas fazem contra elas. Elas querem devolver, não querem ficar por baixo. Irmãos, isso tudo é orgulho. E não podemos ser assim, nós temos que ser parecidos com Jesus. Olha só, irmãos, o que a palavra diz aqui. Ele foi oprimido e humilhado. Jesus, ele foi humilhado. Tem noção do que é uma pessoa ser humilhada, ser oprimida? E aqui diz, mas ele não abriu a boca. Ou seja, ele não falou nada, ele não revidou, ele ficou calado. Ficou calado. E aqui diz, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ou seja, as pessoas estavam zombando dele, humilhando, fazendo chacota, rindo. E ele estava ali calado, cumprindo o seu propósito. Ele não abriu a boca. Irmãos, uma outra coisa, irmãos. Nós estamos no fim dos tempos. Olha só o que está acontecendo aí, irmãos. No mundo, os sinais. Terremotos, sinais no céu, a tecnologia avançando cada vez mais. Estamos no fim.
Jesus está às portas. Está voltando. Oh, meu Deus. Jesus está voltando, irmãos. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos plantado? O que é que nós temos plantado, irmãos? Temos plantado o amor de Jesus? Ou temos devolvido na mesma moeda o que as pessoas fazem de ruim com a gente? Tratemos com amor as pessoas. Que Jesus age através de nós, no nosso coração. Porque o tempo está próximo. Ele está voltando. Que a gente venha se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados. Crer em Jesus. E viver uma vida que agrada a Ele. Viver uma vida que agrada o coração dele. E agir como Jesus agiu. Se nós somos cristãos. Nós temos que dar o exemplo. Tratar com amor aqueles que nos odeiam. A palavra mesmo fala sobre isso, entendeu? A palavra fala sobre isso. O orgulho é uma das coisas que destrói a vida do ser humano. Destrói a nossa vida e nos afasta de Deus. E hoje, quando eu acordei, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Fiquei pensando e eu falei, Senhor, tira todo orgulho do meu coração, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa, eu não quero ser uma pessoa invejosa, eu não quero ser uma pessoa que tem maldade no coração, soberba. Eu quero ser como Jesus, eu quero ser humilde. Eu quero amar as pessoas, assim como Jesus amou. Eu quero ser uma pessoa, cada vez mais, que agrada o coração de Deus, que ama a Jesus e que ama as pessoas também. Eu sei que nós somos pecadores, muitas vezes nós queremos devolver na mesma moeda, mas que a gente venha se lembrar de Jesus e pensar como Jesus agiria nessa situação, o que Jesus faria no meu lugar, entendeu? Essa é uma das formas que vai nos ajudar cada vez mais. E quando Deus fala com a gente, Deus pega a gente aqui e Ele fala com a gente. Então, irmãos, que a gente não venha agir com orgulho com ninguém, mas que a gente ore, que a gente trate com amor, com carinho aqueles que nos ferirem, que a gente não devolva na mesma moeda. Eu estava vendo um testemunho de um pastor esses dias, que ele estava pregando numa igreja, num lugar, e tinha algumas pessoas ameaçando ele, falando contra ele, e ele não revidou em nenhum momento essas pessoas. As pessoas xingaram ele porque ele estava fazendo culto, ameaçaram ele de morte, mas ele não falou nada. Ele continuou fazendo dele como cristão, como servo de Deus. E com um tempo depois, o que aconteceu? Essas pessoas se converteram através da vida dele. Essas pessoas pensaram, nossa, esse homem, mesmo a gente tendo feito o que a gente fez com ele, esse homem não revidou, ele não falou nada contra a gente. Esse homem é diferente. Ele é diferente, ele tem algo diferente com ele. E essas pessoas perderam a paz e observaram, né, a vida dele. Então, assim, com o tempo, essas pessoas se converteram. Com o tempo, essas pessoas se converteram a Jesus através da vida desse homem. Ele relatou isso. Então, irmãos, a gente tem que dar um bom testemunho. A palavra de Deus fala sobre isso. Que nós temos que não somente falar da palavra, mas a gente tem que praticar o evangelho. Praticar. Entendeu? Não adianta só ler a Bíblia, só falar, mas praticar no nosso dia a dia, na nossa vida, com boas obras, com amor, com misericórdia. Então, Deus falou muito comigo essa manhã, falou comigo e eu
senti de gravar esse vídeo para transmitir também para vocês que muitas vezes tá vivendo uma vida fria, afastada de Deus, você que já é cristão, mas não sente mais o amor de Deus no seu coração. Entrega a sua vida para Deus, entrega a sua vida para Jesus. Reveja os seus erros, reveja, olhe para si. Deixe de focar nas pessoas, no que as pessoas fazem. Porque todos nós, irmãos, somos falhos. Todos nós somos falhos. A Bíblia diz que nós tropeçamos de várias maneiras. Mas que a gente olhe para a nossa própria vida com Deus e da forma que a gente tem agido, se a gente tem agido corretamente. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E no começo do vídeo eu tinha falado que Deus tinha dado muito conhecimento para mim da palavra. Mas chegou um período da minha vida que eu comecei a ter orgulho espiritual. E isso é um perigo. Eu comecei a querer me achar com mais conhecimento do que as outras pessoas. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu fui perdendo esse conhecimento. Esse dom que Deus tinha me dado de entender a palavra. No começo eu tinha dificuldade de entender. Depois Deus foi me revelando e eu comecei a me achar superior. E com o tempo depois, ao passado de 1 ano, 2 anos, eu li a Bíblia e eu já não entendi mais nada. E eu comecei a perceber que eu tinha perdido o discernimento da palavra de Deus. O próprio Deus fez isso para que eu reconhecesse e para que eu visse que sem Ele eu não sou nada. Sem Jesus nós não somos nada. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, que a gente reconheça, deixe de orgulho, de inveja, de qualquer tipo de mal e que a gente possa fazer como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. A palavra diz também, a própria palavra diz aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 43 em diante, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Olha só, irmãos, o ensinamento que Jesus passa aqui, que a gente não deve revidar o mal com o mal, mas o mal com o bem, assim como Deus faz. Se Deus nos perdoa, nós também temos que perdoar os nossos irmãos. Entendeu? Então, irmãos, que a gente venha refletir. Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa. Não guarde mágoa no seu coração. A mágoa, a falta de perdão, fecha as portas do céu à sua vida. E ela só te faz mal. Perdoar é necessário. Perdoar, você não está livrando a outra pessoa do que ela fez com você. Mas você está se libertando, sendo liberto de uma coisa que está te magoando, está te ferindo. E Deus fará grandes coisas na sua vida, grandes obras espirituais, obras maravilhosas, também aqui nessa terra. A obra de Deus é imensa, irmãos, a obra de Deus é grandiosa, o reino de Deus é enorme, é imenso. E Ele conta com cada um de nós para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na terra, o nosso papel, sermos cristãos fiéis, sermos cristãos amorosos, que têm o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que tem o fervor do Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale com cada um de vocês aqui nesse momento. Que Deus derrame do Espírito dele sobre cada um. E que cada um de vocês venha ser cheio da glória de Deus. Cada um de nós, para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na terra. Esse mundo é passageiro, a gente está de passagem aqui. E a gente tem uma morada celestial.
no céu com Jesus, que vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, que a gente ame as pessoas, que a gente trate bem, que a gente age como Jesus agiu e que a gente nunca devolva na mesma moeda. Como eu falei, não fique com orgulho, não tenha soberba no seu coração, porque isso vem do diabo, isso vem de Satanás. Ele quer enganar a gente. Ele quer enganar a gente. E ele tem conseguido causar muitas destruições nas famílias, em todo setor, em todas as áreas. Então que a gente fique alerta e que a gente coloque nossa vida diante de Deus para que a gente possa estar protegidos por Ele e para que a gente possa agir como Ele agiu, hoje e sempre, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria transmitir aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus cada dia mais possa falar com cada um de nós para que a gente possa cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Em nome de Jesus, fique com Deus, irmãos. Até o próximo vídeo.